Tem uma coisa que eu quero fazer uma ponte, que você estava estudando, depois você foi para o cursinho ITA. Quando que você percebeu que você quer a educação? Pô, afinal de contas você passou no ITA. Né? 34º lugar. Acima da média. Sim. Você percebeu em algum momento que você tinha uma capacidade para os estudos, ou teus estudos veio baseado no esforço, é esforço mais talento? Você tem lógica, cara. O que mais me pegou em você lá no começo é que tu é lógico. Quando você explicava as coisas, isso aqui tem lógica, cara. Ele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se não for isso, é pra cá. Se for isso, é pra cá, pá. Eu entendi. Eu não te conhecia, eu tô falando 2012, cara. Então você imagina. 2012 eu tava quebrado, tava lascado, tava ferrado, querendo encontrar um caminho, clico, vejo um cara chamado Conrado Adolfo que tinha um Eu também tava lascado, só que eu já tinha encontrado o caminho. Essa é a única diferença. E aí você tinha um canal no YouTube que você explicava uma coisa que pra mim era um bicho, era um monstro, marketing digital, educador físico, não tem lé concreto. Só que você me explicava numa lógica, eu falava, cara, eu não tô entendendo o que esse cara tá falando. E aquilo ficou viciante pra mim. E você tinha você tinha muito conteúdo no YouTube, cavalo, sei lá, 400, 500 vídeos, né? Quando foi que você se ligou nessa sua lógica de pensamento, na época da escola? E por que você escolheu o ITA? O que você está buscando lá? Isso tem a ver com a pergunta inicial, que é, quem é o Conrado, né? Eu acho que tem dois lugares que a gente sempre tem que pensar, dois espaços que a gente tem que sempre pensar onde a gente quer estar. O espaço em que você domina e o espaço que você é uma anta. Ponto. Tem que saber quais são os dois. E você tem que escolher onde que você vai estar em cada momento. Uhum. Você não pode estar o tempo todo no espaço que você é uma anta. Cara, não dá, cara. Você cansa. Uhum. Você fica o tempo todo ali, pá. Você desenvolve ansiedade, você para de dormir. Você tem que ir pro teu espaço de descanso, que é o lugar onde você domina. Ok. Então, eu dominava a pobreza. Eu dominava. Pô, eu sabia como lidar com ela. Eu sabia como jogar aquele jogo ali. Uhum. Minha mãe também sabia. Então, puta, não tinha dinheiro. Cara, a gente fazia tal coisa, ia pra um lá e puxava daqui, cortava ali e tal, não sei o quê. E eu dominava. Só que uma dada hora, eu comecei a olhar em volta e eu falei, eu não quero esse lugar nem pra mim, nem pra minha mãe. Uhum. Por algum motivo, eu acho que por causa lá da minha experiência dos 11 anos de idade, de começar a vender pulseira, eu sabia que eu conseguiria sair daquele lugar. Eu não sabia como, mas, cara, se eu conseguir do nada gerar dinheiro, que é uma coisa que pra mim era inexistente, né, porque eu não tinha, eu acho que eu consigo sair desse lugar também. Como? Gerando mais dinheiro. E não era tão lógico assim, na época era meio uma nuvem, né? Mas eu sabia que, cara, eu conseguia gerar dinheiro se eu vendesse mais pulseiras e tal. Tava ali no mundo da pulseira ainda. Acho que eu já tava vendo camiseta. Só que eu fiquei pensando, cara, como que eu... Não, na verdade eu perguntei pra minha mãe, o que eu tenho que fazer pra... Eu não sei se foi pra vender mais pulseira, sei lá, pra gente mudar de vida. Foi alguma pergunta nesse sentido. Eu não lembro da pergunta, mas eu lembro da resposta. Você tem que estudar e você tem que trabalhar. Ponto. Acabou. Não é complexo. Não é complexo. Você tem que estudar e você tem que trabalhar. Eu falei, beleza, então eu vou estudar e eu vou trabalhar. Eu já estava trabalhando, porque eu estava vendendo pulseira e tal. Eu já estava estudando, mas não no nível que me levaria, de fato, além. Eu estava estudando no nível nota 7. Para alguns é muito, mas não para quem está atrás do grid de largada. No colégio, minha mãe conseguiu me colocar no Colégio Marista São José. Tinham 3 pretos no colégio. Eu era um deles. Amigo? 3! Era uma escola de uns 500 alunos. 3! Não tinham 20, tinham 3. E eu era um deles. E os outros 2 tinham grana, eu não tinha. Então eu estava num colégio que eu era o único preto pobre. Porque preto um dia tinha. Mais 2. Eu era o preto pobre. Tinha os moreninhos. Tinha um moreninho e tal, assim, com cabelo lisinho, assim, não. Cabelo crespo, preto, pobre, era eu. Ponto, acabou. E aquilo me transformava numa pessoa que eu não era. Porque o ambiente é muito mais forte do que você. Não interessa se você é um cara forte, se você é um cara bacana. Velho, se você estiver no ambiente errado, o ambiente é muito maior do que você sempre. Você não vence o ambiente. O ambiente te oprime, ou o ambiente te eleva, mas o ambiente é mais forte.
E eu sabia que eu não era aquela pessoa. Eu não era a pessoa que eu estava sendo lá. Porque eu era tímido, eu era quieto. Eu sempre fui uma pessoa tímida. Eu não sou uma pessoa extrovertida. Eu sou tímido. Eu aprendi a me extroverter quando eu preciso. Mas eu ainda vivo na minha caverna. Ainda sou um cara tímido. Mas ali eu era muito tímido. Eu era patologicamente tímido. No colégio anterior, mais ainda. Uhum. E aí eu entendi que eu não iria vencer pela minha popularidade. Mas eu iria vencer pelos meus estudos. Porque ali eu dominava. Aí eu ia pra casa e, ó, meu amigo, não tem conversa. Não tem conversa. E aí eu comecei a estudar. Eu tinha que estudar e trabalhar. Beleza, uma dada hora eu perguntei pra minha mãe, qual é a faculdade, a melhor faculdade do país? Eu descobri que existia uma coisa chamada faculdade, né? E aí, cara, qual é a melhor faculdade do país? Ela falou, é o IME. Aí eu fui estudar sobre o IME, descobri que tinha que ser militar, eu não queria ser militar. E daí eu descobri que tinha um ITA. Eu falei, cara, eu vou fazer ITA. Acabou. Melhor faculdade é o IME, o ITA é muito parecido, vou fazer ITA. Eu era o cara nota 8,5 já. Mas naquele colégio eu ir pro ITA, eu tinha que ser o cara nota 14. Não podia ser nem 10. Porque 10 naquele colégio não funcionava. Eu tinha que ser 14. Aí eu fui para um cursinho específico pro ITA. Minha mãe não tinha dinheiro para pagar nem o colégio, que lá o cursinho era mais caro, mas ela se matou de trabalhar. Eu fiz o primeiro ano, não passei. Uhum. Não passei nem na porta do ITA. Uhum. A prova de matemática, eu não sabia se era matemática ou física. Assim, cara, o que é isso, cara? Onde que saiu isso? Briefs. Cara, os briefs. Eu fiz o segundo ano de cursinho, não passei de novo. Tem gente que fala, eu também tentei ITA e não passei. Aí eu pergunto, você tentou quantas vezes? Como assim? Uma vez só. Você tá brincando comigo. Você não fez até conseguir, né? Você que fala isso, não faça pra conseguir, faça até conseguir. Só que no meio do segundo ano aconteceu a segunda coisa que mudou minha vida. A primeira foi eu vender pulseira com 11 anos. A segunda coisa, eu tava no meio do segundo ano, devia ser julho, junho, sei lá, e a gente não tinha mais dinheiro para pagar o cursinho. Minha mãe não tinha dinheiro. E eu não sou tonto, eu sabia que a gente não tinha dinheiro. Só que eu ia sair do cursinho então. E eu não ia conseguir estudar sozinho, porque eu tava muito longe ainda. Mas aí eu não ia conseguir passar no ITA. Isso tudo na minha cabeça. Eu tô no intervalo. Quando você tem uma necessidade, você tem que ficar muito atento. Cara, você tem que ter orelhas em todos os lugares, cara. Você tem que ouvir tudo, ver tudo e se perguntar, isso é uma solução pra mim? Não, então descarta. Isso é uma solução pra mim? Não, então descarta. O tempo todo, você tem que ser assim. Cara, você tem uma necessidade, tudo pode ser uma resposta, mas você tem que olhar pra tudo primeiro. E tem que descartar ou aproveitar. No corredor, alguém passou falando assim, porque o fulano tem bolsa, blá, 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 foi embora e passou. Eu até hoje lembro, cara. Eu falei, cara, tem gente que tem bolsa aqui. Como é que eu não pensei nisso? Eu saí, eu tava conversando com o cara, falei, cara, eu tenho que falar com o professor, peraí. E fui embora, saí. Cheguei, tava no final de uma aula, o seu Sérgio, que era o professor na época, era o diretor na época, tava descendo uma escada, eu cheguei pra ele e falei, seu Sérgio, eu tenho que conversar com o senhor. Um moleque, seu Sérgio era um cara de bigode, assim, todo serião e tal. Eu, um moleque lá, magro, esquálido, tenho que conversar com o senhor. Ele falou, passa lá na minha sala e tal depois, então, beleza. Aí, no final da outra aula, passei na sala dele, me enchi de toda a coragem que eu não tinha e comecei a falar, seu Sérgio, é o seguinte, eu tô aqui há um ano, tô no segundo ano já, esse ano eu não vou passar, mas eu não tenho dinheiro para continuar. Eu preciso de uma bolsa, 100%. Eu preciso de bolsa 100%, não é 20%, é 100%. Eu não tenho dinheiro, seu Sérgio. Eu não vou passar esse ano, mas no ano que vem eu vou passar. Eu vou passar nas cabeças, eu vou passar em tudo. O senhor vai botar meu nome no jornal, o senhor vai poder botar o meu nome em todos os lugares. Nervoso, cara, sem saber o que falar direito. Mas eu vou fazer, seu Sérgio, eu vou estudar, mas eu preciso de uma bolsa. Eu não tenho dinheiro, seu Sérgio, eu não tenho dinheiro. Desesperado, nervoso, atropelando as palavras, gaguejando, tremendo. Cara, isso foi muito importante pra mim. O seu Sérgio olhou pra mim, aqueles 5 segundos que pareceu tipo 2 horas e meia, no fundo dos meus olhos, calado, sem falar nada, eu parado, petrificado, sem falar nada também. Tá bom, eu vou te dar a bolsa. Pegou um papel, anotou, passa na fulano e tal, na sala tal e tal. Eu ganhei 1 ano e meio de bolsa de 100%. Sabendo que naquele ano eu não ia passar, eu avisei pra ele que eu não ia passar. E eu não passei, porque eu não tinha a mínima condição de passar naquele ano. No ano seguinte, a partir daquele dia, eu estudei todos os dias. Mas talvez a gente fale todos os dias, parece uma metáfora. Não, não é uma metáfora. Eu estudei Natal, eu estudei Ano Novo, eu estudei no mês de janeiro nas férias, eu estudei
todos os dias até a hora que eu caía literalmente em cima do livro. Literalmente, que eu caía, desmaiava em cima do livro, de sono, cansado, acabado. Eu acordava cedo, começava a estudar. Daí eu passei a ser, eram 700 alunos mais ou menos no cursinho. No ano seguinte, eu oscilava entre o primeiro colocado e o quarto colocado, de 700 caras. O cara que vivia no número 620, 650, 500. E eu, no terceiro ano, passei a ser do 1 ao quarto, oscilava ali. Era eu, o Marcelo Madureira, o João Paulo e o outro cara que eu não lembro. Tava ali, os três e mais um, que era o quarto que oscilava ali também. E, obviamente, eu passei em tudo que eu fiz, né? Tudo. Cheguei no ITA e eu descobri que não era pra mim. Tem uma música do YouTube que fala: eu escalei montanhas, eu nadei rios, eu atravessei rios só para estar com você. But I still... como é que ele fala? But I still I haven't found what I'm looking for. Mas eu ainda não encontrei o que eu queria. Depois de tudo isso, depois de 3 anos estudando, eu cheguei lá, eu vi que não era aquilo, mas eu passei mais 3 anos no ITA, porque não dá pra desistir, o negócio passou 3 anos, e aí eu vi que não era mesmo. E aí eu saí. Mas o que me mudou no ITA, o que me fez o que eu sou, não foi o ITA em si. Porque eu saí meio que abandonei, chutei o balde e fui embora. O que me fez foi eu ter conseguido a bolsa. E depois ter passado. Ter descoberto que eu conseguiria passar. Só que quando eu saí um animal. Eu saí frágil, né? Porque eu estava muito tempo ali querendo sair, mas eu estava bem fragilizado. Mas eu saí mentalmente um animal, cara. Eu falei, com 11 anos de idade eu comecei a vender pulseira, uma família pobre, comecei a pagar minha merenda, depois consegui uma bolsa, depois eu passei no ITA. Bicho, eu posso fazer qualquer coisa, cara. Desde que eu persista tempo suficiente, medido em anos. Não medido em semanas nem em meses. Desde que eu faça consistentemente, tempo suficiente, medido em anos. Porque eu passei 3 anos para passar pro ITA, eu passei 3 anos dentro do ITA, eu passei 11 anos para descobrir o que eu tinha que fazer na minha vida, vender pulseira. O problema hoje é que as pessoas querem resultados em semanas. Cara, não existe resultado em semanas. Não tem. É superficial. É casquinha de ovo, cara.